Irmãos, para a pregação dessa noite, peço que vocês abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 4. Estamos seguindo com a exposição do livro de Êxodo e hoje ouviremos a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 4, versículos 1 a 17. Êxodo, capítulo 4, versículo 1 ao 17. Nos diz assim a palavra do Senhor, que é santa, que é inerrante e infalível. Respondeu Moisés: mas eis que não verão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Que é a leitura da palavra do Senhor? Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus, te louvamos pela tua palavra, que é rica, que é útil para o nosso ensino, para a repreensão, correção e para sermos educados em tua justiça. Rogamos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso coração. Nos dê um coração humilde, um coração disposto a ouvir o Senhor e ser edificado pela tua palavra. Nos dá, ó Deus, ouvidos atentos, para que recebamos a tua palavra com alegria, e que assim a tua palavra seja frutífera em nós. Torna o nosso coração uma boa terra, em que a tua palavra cresce e frutifica para a tua glória. Trabalha, Deus, em nós com a tua palavra, edifica a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa hora, a sarça já não era tão impressionante. Aquele grande evento que chamou a atenção de Moisés, a sarça que ardia em fogo, mas não se consumia, já havia perdido seu encanto. As promessas que o Senhor havia dado a Moisés, as garantias que o Senhor havia reafirmado a ele, já não estavam mais tão seguras. Já não era um motivo de refrigério, Moisés. Tudo que o Senhor havia dito já não passavam de palavras vazias para Moisés. Moisés chega agora na sua parte final, nas suas últimas reclamações,
nas últimas desculpas para que ele não fizesse a vontade do Senhor. O Senhor havia evidenciado que tudo estava planejado. O Senhor havia dito que Moisés iria e seria ouvido pelo povo, os anciãos acompanhariam até Faraó. Foi dito a ele que eles anunciariam que o Senhor, o Deus de Hebreus, os achou, como lemos hoje, os encontrou e agora os convoca para adorá-lo. O próprio Deus garantiu que, por mais que Faraó resistisse, ele agiria, ele poria as suas mãos e faria com que o seu povo saísse daquela terra com muitas riquezas. O Senhor havia assegurado o seu plano e a sua bênção ao seu povo. Ainda assim, Moisés estava resistente. Ainda havia dúvidas e temores que estavam presentes no coração de Moisés e precisavam ser tratados pelo Senhor. Mas essa condição, irmãos, não é exclusiva de Moisés. Na verdade, Moisés faz exatamente aquilo que nós tendemos a fazer. Moisés mostra no texto a sua resistência à vontade de Deus, a sua resistência ao chamado do Senhor. Mas como eu posso resistir à vontade do Senhor, pastor? De que forma eu tenho pecado contra Deus e o resistido? São esses os sinais que Deus mostrará e apresentará 3 sinais, 3 formas em que nós tendemos a resistir ao Senhor. As 3 formas que Moisés resiste a Deus agora de forma clara, nesta última conversa entre Deus e Moisés antes da sua chegada ao Egito. Primeiro, Moisés resiste ao Senhor quando duvida da palavra de Deus. Nós resistimos quando duvidamos da palavra de Deus. Esta, irmãos, é a primeira forma como nós tendemos a resistir à vontade do Senhor. É quando nós duvidamos da sua palavra, quando nós não damos crédito à palavra dele. Moisés, então, agora traz uma nova justificativa ao Senhor. Mas eis que não terão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Esse versículo, irmãos, aparece apenas 4 versículos após o versículo 18, quando o próprio Deus assegurou a Moisés: e ouvirão a tua voz. Mesmo que Deus estivesse dando garantias a Moisés, assegurando que o povo ouviria, garantindo que Faraó resistiria, mas Deus traria vitória, traria o seu povo com mão forte do Egito, ainda assim Moisés apresenta uma desculpa: Senhor, ainda que eu chegue e fale a eles não crerão. Para falar a verdade, Senhor, eles não crerão em mim, ou atentarão a minha voz. Não há a menor chance deles me ouvirem. Mesmo com o Senhor garantindo, Moisés estava rejeitando ao Senhor. Mas isso, na verdade, não era um problema do povo de Israel. Como veremos, em nenhum momento Israel mostra resistência à vontade de Deus. Eles murmuram, na verdade, mas eles não negam que o Senhor apareceu a Moisés no deserto. Era o próprio profeta Moisés, pastor nessa altura, Moisés, quem está mostrando um coração incrédulo, um coração que não confiava no Senhor. E Deus poderia muito bem, como já vimos em outros textos, agir com firmeza com Moisés. Talvez fosse agora em que Deus iria tornar-se irado com Moisés e o disciplinaria. Mas mais uma vez o Senhor é longânimo. O Senhor é paciente e dá 3 sinais a Moisés. 2 sinais principais e um terceiro, para trazer uma paz definitiva ao coração de Moisés. Primeiro sinal: o Senhor questiona Moisés o que ele tinha em mãos. Moisés tinha um bordão, e o Senhor ordena que ele lance esse bordão na terra. E quando Moisés o faz, aquele bordão torna-se como uma serpente, e Moisés começa a fugir daquela serpente. Uma cena bem curiosa, onde aquele objeto tão comum, sendo Moisés um pastor, andava sempre com o seu bordão, agora vê aquele seu companheiro de longa data, aquele pedaço de madeira que o acompanhava durante tanto tempo no pastoreio, tornar-se como uma serpente, e ele passa a fugir desse bordão. Aqui vemos novamente a misericórdia do Senhor. Assim como o Senhor fará nas pragas,
Ele não utiliza nada extraordinário. Na verdade, ele utiliza coisas comuns para mostrar o seu poder. Ele faz de coisas comuns aquilo tornar-se extraordinário. Nas pragas, nós vemos rãs, piolhos, moscas, gafanhotos, coisas comuns. Agora o Senhor usa um bordão, e aí manifesta o seu poder ao transformar aquele bordão em uma serpente. Mas por que em uma serpente? A serpente era o símbolo das divindades, dos deuses do Egito. O próprio faraó, como se supõe, utilizava a sua coroa sobre sua cabeça, um símbolo de serpente, reconhecendo a sua divindade como um Deus encarnado. E quando Deus transforma aquele bordão em serpente, está mostrando justamente o seu poder. Ele é poderoso para transformar o bordão em uma serpente e fazendo que a serpente volte a ser um bordão. Ele é poderoso sobre toda a divindade. E tem mesmo um paralelo entre o poder de Deus sobre a serpente, o Deus do Egito, e a própria serpente Satanás, que aparece em Gênesis 3. Ele é poderoso sobre todo tipo de ser espiritual. Ele governa sobre toda a terra, como ouvimos hoje cedo. Ainda assim, há um resquício de temor em Moisés. Por mais que não fique claro na nossa tradução da Bíblia em português, Deus ordena que Moisés pegue a serpente com firmeza. Pegue pela cauda. E o verbo usado ali é um verbo para firmeza. Pegue firmemente, com confiança a serpente. Mas a expressão que é usada para falar sobre como Moisés pegou a serpente é que Moisés pegou como alguém que está com receio. Como alguém que se aproxima da serpente com medo do bote. Esperando que daqui a pouco a serpente vire para ele e o ataque. Ele vai com receio contra a serpente. Então vemos que Moisés continuava duvidando do Senhor. O Senhor então traz mais um sinal. Ele ordena que Moisés coloque a sua mão dentro do peito, como se colocasse na parte interna da roupa. E quando Moisés tira a sua mão, aquela mão está enferma, está com lepra, como falamos em português. Não se trata necessariamente de lepra, talvez, mas uma doença que tornou a mão de Moisés branca, esbranquiçada. Mas quando Moisés repete o movimento por ordem do Senhor, aquela mão é então purificada. Há algumas interpretações em relação a isso. Primeiro, mostra o poder do Senhor a respeito das pragas, que também feririam a carne, a saúde do povo, como a praga das úlceras, dos tumores, a sexta praga. O Senhor era poderoso para poupar o seu povo das punições físicas, daquelas pragas que trariam enfermidade ao Egito. Deus era poderoso para vencer as enfermidades. Ao mesmo tempo, há aqueles que interpretam esse segundo sinal como a própria ação de Deus em favor de Israel. Israel era um povo puro, pertencente a Abraão, mas que agora estava sob grande aflição. Foi tornado impuro da escravidão e servidão do Egito. Mas Deus, o Deus de Israel, os tornaria novamente purificados. Retiraria a sua impureza. Qualquer que seja a interpretação que nos pareça mais satisfatória, irmãos, vemos novamente o poder do Senhor. O Senhor manifestando a sua autoridade sobre a criação. Primeiro transformando o bordão em serpente, e de novo o bordão, e agora tornando a mão saudável de Moisés em uma mão enferma e depois novamente saudável. Então o Senhor declara no versículo 8: se eles não crerem nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. O Senhor conhecia exatamente o que era Moisés. Ele deu dois sinais. Falou: Moisés, se eles não te ouvirem no primeiro, eles ouvirão no segundo. Mas o Senhor conhecia muito bem Moisés. Era previsível quando Moisés dissesse assim: mas Senhor, e se nenhum dos dois servir, o que eu faço? Deus se antecipa e fala assim: Moisés, se não crê nenhum dos dois, você então toma das águas do rio Nilo, derrama sobre a terra, e aquelas águas irão se tornar em sangue. Te dou ainda um terceiro sinal, para que você confie na minha palavra, para que você não resista duvidando da minha palavra. Mas o que isso tem a ver conosco?
O que nós podemos aprender com essa resistência de Moisés, com os 3 sinais que o Senhor dá a Moisés, para que Moisés creia na palavra? Irmãos, isso reflete muitas vezes a nossa condição. Não são poucas as pessoas por aí, talvez todos nós conhecemos alguém, que vive a busca de sinais, que busca a todo custo manifestações extraordinárias. Não são poucas as igrejas que se enchem de pessoas em busca de manifestações extraordinárias. Mas de que forma a Escritura trata de manifestações extraordinárias? Nós tendemos a imaginar que a Escritura trata de manifestações como algo comum. Imaginamos que talvez em todo livro, em toda a história, talvez em todo capítulo da Bíblia, há algo de extraordinário, há algo fora do comum, um poder maravilhoso de Deus sendo manifestado de forma visível aos homens. Mas a verdade é que foram poucos os homens de Deus que realizaram sinais extraordinários. Até esse momento, até a ação de Deus por meio de Moisés, não há nenhum homem que fez sinal extraordinário. Não vimos Adão transformar nada de forma extraordinária. Nem mesmo Noé fez algo extraordinário. Na verdade, ele construiu uma mera arca, uma caixa de madeira, pela ordem do Senhor, um trabalho manual comum aos homens. Abraão foi chamado por Deus, mas também viveu uma vida comum. Da mesma forma, Isaac e Jacó, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó também foram homens comuns. Não havia nada de extraordinário até então. É bem verdade que Moisés é aquele que abre o Mar Vermelho, que age pela ordem do Senhor e pragas são derramadas sobre o Egito. É durante o tempo de Moisés que o Senhor se manifesta com uma coluna de fogo durante a noite e com uma nuvem durante o dia, poupando o seu povo no deserto. Josué, aquele que é o sucessor de Moisés também, eles sinais maravilhosos, abre o Rio Jordão. Josué ora ao Senhor e o sol para. Mas ainda assim, após Moisés e Josué, o que nós vemos é um grande vácuo. Os sinais do Senhor só voltam a ser novamente manifestos de forma extraordinária em Elias e Eliseu. Quando os novos profetas, os profetas anteriores, surgem na história. E após Elias e Eliseu, há um vácuo maior ainda. Pois é apenas quando o próprio Deus, quando Jesus Cristo se faz homem, que novos sinais maravilhosos são executados. Estão depois sucedidos pelos apóstolos, inaugurando o período da fé cristã, do Messias que já veio, que agora é proclamado ao mundo. Portanto, os sinais nunca foram algo comum. Serviram para garantir a palavra do Senhor que era dada por meio de Moisés, o Pentateuco. Serviram como a validação do ministério profético, iniciado por Elias e Eliseu, e sucedido por outros profetas, como nós temos Escritura, como Isaías, como Joel, Ezequiel, como todos aqueles períodos proféticos. Foram os sinais que validaram o ministério de Jesus como Deus encarnado, que validaram os apóstolos como os sucessores e proclamadores do Evangelho de Cristo, aqueles que serviriam como fundamento da igreja, que é edificada pelo fundamento dos profetas e os apóstolos. Os sinais, irmãos, serviram como uma validação da obra do Senhor. E por que carecemos então de sinais hoje? Deus já não falou? Não vemos em Hebreus capítulo 1 que havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, não por sinais, mas aos pais pelos profetas. Agora nos falou nos últimos dias pelo seu Filho, não por sinais, mas pelo seu Filho. Irmãos, nós temos a Escritura. Não precisamos andar desesperados com sinais e maravilhas. Deus já falou. Esta palavra já está validada, já está confirmada. Deus já deu testemunho de tudo isso por meio dos profetas, dos sacerdotes, por meio de Jesus Cristo e dos apóstolos. Tudo isso já foi validado e confirmado pela própria ação de Deus em homens comuns. Não devemos andar em busca de sinais,
pois a palavra do Senhor, a palavra escrita, a falada de Deus, é por meio dela que nós somos levados à fé. Devemos crer na palavra. É ela que é útil para a fé em Cristo. É ela que é útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. É ela que nos faz perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. É ela que tem testemunho de Cristo Jesus. Há muito engano no mundo aí fora, com religiões que fazem diversos sinais maravilhosos, mas que não professam a Cristo, não descansam no único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Portanto, não abandonemos a palavra, creamos na palavra e no seu conteúdo, na fé em Cristo Jesus, naquele que, sendo o próprio Deus, se esvaziou da sua glória, fez-se homem, foi morto na cruz sendo obediente ao Pai, triunfou sobre a morte, trouxe vida plena a todo aquele que nele crê. Precisamos nos apegar a Cristo, não a sinais, mas a Cristo Jesus. Pois justamente pelo apego a sinais, Israel não creu no Senhor. Israel viu diversos sinais no deserto. Mas qual foi a condição daquela geração que foi do Egito? Foi morrer fora da terra prometida. E quando o autor de Hebreus resume o motivo de terem morrido no deserto, ele fala que morreram no deserto por conta da incredulidade, porque não creram no Senhor, porque viram tudo que Deus fez, mas não creram na sua palavra. E essa é a condição de todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus, todos aqueles que resistem, duvidando da palavra de Deus. E nós nos sujeitemos à palavra de Deus, sejamos trabalhados por ela, edificados sobre ela, pois é somente ela que pode trazer a correção necessária a nós. Após a grande reforma de Lutero, ele escreve mostrando toda a sua compreensão daquela grande obra realizada por ele. Ele declara o seguinte: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Não fiz mais nada. A palavra fez tudo. A grande mudança, a volta à luz da igreja, não se deu pelos sinais de Lutero, por toda a sua oratória, sua habilidade, sua eloquência, a habilidade de fazer sinais maravilhosos, ou sua habilidade oratória. Não foi isso que conquistou multidões. Foi a palavra. Meu irmão, deixa de dizer, não gaste tempo com exercícios humanos para os seus filhos. Há muitas boas sugestões de educação de filhos. Mas se a criação dos seus filhos não for pautada na palavra, ela estará fadada ao fracasso. Ela não terá sucesso diante de Deus. Você pode ter filhos muito educados, bem encaminhados na carreira, homens e mulheres de sucesso no futuro, mas se eles não forem crentes nessa palavra, você terá fracassado como um pai temente a Deus. Use a palavra, proclame a palavra. É ela que muda o coração dos filhos. É ela que traz o verdadeiro sentido para o qual nossos filhos foram criados e chegaram a esse mundo. É ela quem sustenta os filhos nas dificuldades que eles enfrentarão neste mundo. É ela o único alimento capaz de trazer consolo e conforto ao coração do seu filho. Há muitas estratégias para tratarmos também do nosso casamento, de como devemos zelar pela esposa, pelo marido, e assim, dicas válidas. Mas se o nosso casamento não for fundamentado na palavra, nós frustraremos muitas vezes. Nós não teremos um casamento que agrada a Deus. A única forma de nossa vida conjugal agradar ao nosso Deus é se ele estiver fundamentado e for constantemente alimentado por essa palavra. E nós resistimos à palavra quando nós nos esquecemos da palavra ao longo da semana.
De nada adianta, irmão, você chegar todo bonitinho na igreja no domingo com a sua esposa, se você não alimentar a sua esposa com a palavra na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Seja zeloso pela sua esposa. Baseie o seu casamento nessa palavra. Alimente-o constantemente pelas Escrituras. Nós podemos ver muitas áreas em que a nossa igreja precisa mudar. Talvez todos nós tenhamos questões de melhorias para o pastor, para o conselho, para as áreas da igreja. Mas não se esqueçam, adivinhem, qual é a única forma de nós termos mudanças que glorifiquem a Deus na nossa igreja? Não é com atividades, não é enchendo a agenda da igreja, é com a palavra. Não podemos confundir igreja com um clube social. Nosso alvo não é fazer amigos. O propósito da igreja não é fazer socialização, irmãos. É crescer na palavra. Se a palavra não for o centro de tudo que fazemos como igreja, não haverá mudança nenhuma. Estaremos nos enganando. Não estaremos sendo sinceros entre Deus. Estaremos falhando em cumprir nosso papel como igreja. Nós precisamos da palavra em todas as coisas. A nossa própria vida, irmãos, carece da palavra. Quando Jesus Cristo orou por mim e por você, na hora sacerdotal, Ele pediu ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós só podemos crescer em santidade pela palavra. Não há nenhuma outra forma de vencermos o pecado, a não ser pela palavra, sendo alimentados pela palavra, edificados pela palavra, santificados pela palavra. E nós existimos ao Senhor quando tratamos a palavra de Deus como um mero adendo à nossa vida. Como o utensílio que fica esquecido em casa até o domingo que vem. Como algo que usamos vez ou outra, quando é necessário, quando os dias são maus e precisamos de alguma palavra de conforto, aí sim nós buscamos a palavra. Cuidado, irmão. Não resista à palavra do Senhor. É ela que traz vida. É ela que nos lembra daquele que nos trouxe nova vida, Jesus Cristo. Que por meio dela nós sejamos nutridos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Moisés agora apresenta uma segunda forma. Resistimos à palavra, resistimos ao Senhor quando nós não confiamos na palavra. Mas também resistimos quando nós focamos em nós mesmos. Quando o nosso foco não é o Senhor, mas nós mesmos. E é exatamente isso que Moisés faz do versículo 10 ao versículo 12. O Senhor repetiu a Moisés a firmeza de sua palavra, a sua promessa, deu sinais a Moisés. E como era esperado, isso não satisfaz Moisés. Os sinais não satisfizeram. Moisés agora repete: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés apresenta sua quarta justificativa. No capítulo 3, versículo 10, ele diz: Senhor, quem sou eu para ir ao Egito e libertar seu povo? O Senhor respondeu: eu irei contigo, Moisés. Então, no versículo de número 13, ele repete: Senhor, como eu vou apresentá-lo? Qual é o seu nome? Quem me enviou? Qual é o seu nome? Me fala agora qual é o seu nome. Deus então se revela a Moisés: eu sou o que sou. Diga que eu sou o que enviou o Senhor. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó te enviou, Moisés. Vai! Mas Moisés volta, agora no capítulo 4, para dizer: Senhor, eles não vão crer que o Senhor apareceu a mim. E Deus dá sinais. E Moisés volta a dizer: mas Senhor, eu não sei falar, eu não tenho eloquência. Eu nunca fui eloquente, nem no passado, e nem depois que eu fui comigo. Eu não aprendi a falar agora não, eu continuo sendo alguém com língua pesada. Eu não sei, não tenho uma oratória. Moisés apresentou uma justificativa que eles são muito plausíveis. Senhor, como eu posso falar ao seu povo
sendo que eu não sou convincente, sendo que a minha língua é pesada, eu não sei me expressar. E, de novo, há muitas interpretações a respeito disso. Alguns sugerem que era uma desculpa qualquer, primeira coisa que Moisés pensou para tentar sair daquela função. Outros reconhecem que talvez, após 40 anos em diante, Moisés já não lembrasse mais como era a língua hebraica, não sabia como falar egípcio depois de 40 anos sem praticar, e usou isso como desculpa, assim, depois de 40 anos eu não pratico essa língua, eu não lembro mais como falar isso. Ou talvez fosse um problema real de Moisés. Alguns sugerem que ele era gago, ou realmente não sabia como se expressar, mas qualquer que fosse o problema, é curioso Moisés dizer isso. Pois o mesmo homem está dizendo agora, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste, eu sou pesado de boca, pesado de língua. Este homem está apresentando já a sua quarta objeção à missão do Senhor. Se Moisés era um homem que falava mal, imagina se fosse bem, com tantas desculpas que ele inventa para não fazer o que o Senhor lhe faça, para fugir do Senhor. E é bem possível que Moisés tivesse dificuldade no seu falar. Mas quando o Senhor responde a Moisés, ele não faz multiplicarinho, Moisés. Ele não fala a verdade, Moisés. Você tem problema de fala. Ele não fala a verdade, Moisés. Você não sabe falar. E nem falou, pô, Moisés, não diga isso. Você fala muito bem. Está sendo muito bom poder discutir se você vai ou não vai, com minha vontade. Você sabe muito bem argumentar, mas não faz nenhum tipo de consideração positiva ou negativa de Moisés. Ele simplesmente se revela novamente a Moisés. E revela de uma forma poderosa. É um dos textos mais marcantes nessa conversa entre Deus e Moisés. Veja, irmãos, o que o Senhor fala a Moisés. As perguntas que Deus faz agora a Moisés. Agora é Deus quem pergunta a Moisés: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? É como se eu dissesse assim para Moisés: Moisés, foi eu que te fiz assim? Ou você não sabe disso? Você pensa que você literalmente fala porque o acaso fez isso com você? Você não sabe que foi eu quem te coloquei essa limitação? Você acha que, por acaso, isso impede que eu cumpra a minha vontade? Você quer me culpar por ser um gago, alguém pesado de língua? Mas eu fiz assim, Moisés. Sou eu quem faço o mudo, o surdo, o cego e o que vê. Eu sou o Deus Criador. Eu crio os saudáveis e aqueles que têm algum tipo de deficiência e problema de limitação. Todos pertencem a mim, Moisés. Portanto, vai. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Irmãos, como nós podemos ousar apresentar a nossa limitação ao Deus que nos chamou, que nos comissionou para uma tarefa? Todos nós somos chamados. Desde aqueles que têm plena consciência, que conseguem entender muito bem o que o pastor está falando essa noite, até aqueles que não conseguem compreender muito bem. Tem uma limitação, não conseguem descobrir bem a palavra. Todos foram criados por Deus. E a palavra, em muitos textos, nos lembra de que o chamado do Senhor ele é eficaz. E nesse texto, irmãos, é um consolo para todos nós que conhecemos alguém que tem uma limitação, que apresenta uma deficiência, que nós às vezes duvidamos se ele é capaz de responder com fé ao Evangelho, pois é uma limitação natural, de nascimento, de nascença, ou alguém que por conta da idade já enfrenta talvez doença da velhice, que impede que ele possa receber a palavra e crer em Cristo. Aqui é muito claro, irmãos, não há nenhuma limitação ao nosso Deus. Não há nada presente no homem que impeça o nosso Deus de cumprir a sua vontade. Olhando para a vocação eficaz,
Deus salva aquele que Ele deseja de forma eficaz. Não há a menor condição do coração humano resistir ao Senhor. Qualquer que seja a deficiência, os eleitos de Deus serão salvos. Desde aqueles que apresentam algum tipo de síndrome, aqueles que já passam por demência, aqueles que tiveram algum tipo de acidente e agora não conseguem mais pensar de forma clara, tem alguma deficiência cognitiva, qualquer que seja a condição humana, o nosso Deus é poderoso para salvar. Portanto, não nos esqueçamos disso. Oremos para aqueles que ainda não creem em Cristo, para que o Senhor atue no coração, para que o Senhor traga plena salvação, para que vejamos a ação do Senhor naquilo que muitos de nós querem deixar que não tem saída, que não tem mais como ouvir o Evangelho e serem salvos. Sejamos felizes em orar para que o Senhor continue manifestando a sua glória, salvando aqueles que talvez nós achemos que não podem ser salvos mais. Não há nenhuma limitação que impeça o agir do Senhor. Pois Deus é aquele que envia o seu Espírito. E como o próprio Jesus declarou, Ele age quando, onde e como quer. Não há nada que possa impedir. O Espírito Santo aplica a sua obra de Cristo no seu coração de quem ele bem entender, onde, quando e como ele quiser. O nosso Deus é poderoso. Confiemos nele e oremos para que ele continue agindo em corações que enfrentam deficiências, limitações e qualquer que seja o problema aos nossos olhos. Mas ao mesmo tempo, o texto também nos lembra de que a nossa falta de habilidade, as nossas limitações não servem de justificativa ao Senhor. Quantas vezes a gente não usou aquela desculpa, pastor, eu não posso evangelizar porque eu não sei falar. Eu não sei como falar, eu não sei como expressar o Evangelho. Eu não consigo me comunicar, eu não sei como começar uma conversa. Não dá, pastor, eu já tentei, mas não consigo. Deixa disso, irmão. Não há nenhuma limitação ao Senhor. Se você é gago, Deus fez assim. Vai te usar a sua gagueira. O Senhor usa como Ele bem entende. Não há nenhuma limitação que nós tenhamos que esteja fora do controle de Deus. E curiosamente, o próprio apóstolo Paulo, que os seus escritos ficamos encantados com a sua escrita, com a profundidade do conhecimento que ele tinha de Cristo e como ele pregava, em Corinto, ele era descrito como alguém que não tinha boa presença. As cartas eram graves, fortes, mas ele pessoalmente era um homem fraco, com palavras desprezíveis. Era assim que os coríntios descreviam o apóstolo Paulo. Um homem de presença fraca. Não tinha aquela oratória dos filósofos gregos. Não era um homem com uma palavra bela, com a voz doce, grave. Mas ainda assim, Paulo escreve, embora seja falta de falar, não sou do conhecimento. No fim das contas, o que importa para o Senhor não é como eu falo. Não é se a voz é fina ou grossa, se eu gaguejo quando eu falo, ou se eu falo com uma oratória perfeita. O que importa ao meu Deus é que eu tenho sido fiel a Ele. Tudo que eu recebi dele eu tenho entregado. Conteúdo não me falta. Eu posso ter um tipo de oratória, mas eu falo do meu Deus, pois eu o conheço cada vez mais. Eu prossigo em conhecer. Irmãos, eu tive a honra de aprender com um grande mestre, Reverendo Jorge Alberto Canelles. Talvez nem todos conheçam, talvez ninguém conheça, né? Mas o Reverendo Jorge Canelles foi um grande pastor. Foi ordenado em 1979, 41 anos de ministério. Pastoreou muito tempo em São Paulo, ocupou várias e várias funções na IPB. Era um reconhecido pela habilidade na pregação. Muitos descrevem como o melhor professor de pregação de uma grande geração. Muito hábil no público. Inclusive tive a honra de aprender no primeiro ano do seminário com ele, justamente sobre pregação. Os fundamentos da pregação eu aprendi com ele.
E além disso, o reverendo Jorge Caneias cantava muito bem. Eu vou procurar ele depois de tudo, procure isso. Vídeo de pregação, vídeo de canção dele. Uma voz grave, bela, cantava muito bem. Mas havia algo curioso. O reverendo Jorge Alberto Caneias era gago. Deus o chamou como um gago. O presbitério dele, antes de enviar ao seminário, muitas vezes teve receio de enviá-lo, pois ele não era homem de uma fala bonita. Gaguejava muito. Mas era impressionante como a sua pregação era boa. Como quando cantava, a voz enchia a igreja. Deus o chamou gago. E ele se alegrava muito por isso. Pois ele via na sua própria vida como Deus o fez de um gago, um pregador do Evangelho. E eu tenho uma lembrança muito marcante sobre ele. Eu não é agradecer. Mas notem o testemunho final do reverendo Jorge Caneias. Nos seus últimos dias de vida, nos últimos meses de vida, ele ia ao seminário, enfrentava Parkinson, diabetes, já era um senhor de idade, bem velho, ia de Uber, porque ele não podia mais dirigir, mas toda vez que ele chegava, ele contava sobre a conversa que ele teve sobre Cristo com um motorista do Uber. Ele não perdeu oportunidades, era gago, mas em todo momento ele falava disso. No seu velório, na época da pandemia, em 2020, onde não podia se abrir a igreja para todo mundo, fizeram a transmissão online do velório dele na igreja da Lapa. Havia mais de 1.500 pessoas acompanhando o velório dele. Por que será? Sabe o que é curioso? Um gato morrer? Ou porque muitas pessoas foram alimentadas pela palavra de Deus por meio de um gato? E alguém que não tem um laboratório, que tem deficiência na fala. Irmãos, Deus usa as pessoas apesar da limitação. De novo, o foco não é engrandecer ao reverendo Jorge Alberto Caneias, não é engrandecer a Paulo, mas é louvarmos ao nosso Deus que é gracioso e usa pessoas limitadas como eu, como nós. Portanto, nenhuma justificativa, irmãos, deve ser levantada. Deus te deu um dom. Talvez não o dom de falar, o dom de ensino, mas Deus te deu um dom. Qual é a sua desculpa para não fazê-lo? Qual é a limitação que você pensa ser justificável diante de Deus para que você não cumpra com a tarefa, com o dom que Deus te deu? Irmãos, todos nós fomos chamados por Cristo para sermos úteis em sua obra. Ninguém aqui pode dizer que não tem dom nenhum, que não serve para nada na igreja. É o próprio Deus que nos assegura em sua palavra que Ele despejou os seus dons do seu povo, a fim de que nós manifestemos a multiforma da sabedoria e da graça de Deus. Portanto, usemos os dons, irmãos. Trabalhemos pela igreja. Sejamos servos úteis, que não se escondem atrás de limitações, de problemas, de dificuldades. Deus nos chamou como nós somos. Alguns míopes, outros gagos, outras duas coisas, como no meu caso. Mas Deus nos chamou assim, para que nós sejamos instrumentos falhos, comuns, mas úteis na mão do nosso Deus. Não resistamos ao Senhor colocando limitações que são nossas, mas que são dadas pelo próprio Deus. Ele nos fez assim para a sua glória. Glorifiquemos a Ele com a nossa vida. Ensinemos os nossos filhos a servirem na igreja. É muito bom darmos a escola dominical para as crianças, ensinarmos em casa, a fim de que elas adquiram conhecimento, saibam citar versículos bíblicos, respondam corretamente as perguntas do catecismo. Mas, irmãos, precisamos lembrar aos nossos filhos de que, assim como nós, eles foram chamados pelo Senhor para o serviço, para servir a igreja. É das crianças que virão os futuros diáconos, futuros presbíteros, futuros pastores, futuras presidentes, secretários, líderes da SAF, da OEP, da UPA. O Senhor dá dons à igreja para que todos nós servamos. Até mesmo membros comuns que talvez não tenham função de liderança, são úteis no corpo de Cristo.
ensinemos os filhos a servir a igreja, a amar a igreja, a não só acumular conhecimento, mas a amar servir ao seu próximo, amar fazer o trabalho como igreja. Fomos chamados pelo Senhor para isso, para servirmos e para ensinar outros a servir. Por fim, temos que entender mais. Por fim, então, concluindo o texto, nós assistimos ao Senhor quando nós não confiamos na palavra, quando nós focamos em nós mesmos e não no Senhor. E por fim, resistimos ao Senhor quando nós evitamos obedecer, quando nós não obedecemos. E é exatamente isso que Moisés faz agora no versículo 13. Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Senhor, envia a quem você quiser chamar, mas me deixa fora dessa, não me inclua no seu plano, me deixa aqui quietinho, me diante. Eu não quero fazer o que o Senhor quer, me deixa quieto, me deixa em paz. Mas há um detalhe que ainda é mais curioso nesse texto, na forma como Moisés fala com Deus. Lembremos, Moisés viu a sarça ardendo e não se consumindo. Moisés ouviu o nome do próprio Deus, Yahvé, eu sou. Ouviu dizer, eu sou o que eu sou. Teve um relacionamento próximo, íntimo do Senhor. Moisés ouviu o Senhor reiteradas vezes anunciando o seu plano de salvação, lembrando-se da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Moisés teve uma grande revelação, viu os sinais de Deus, viu o próprio Deus dizendo assim: Moisés, vai, eu te ensino, Moisés, confia em mim, não use desculpas, confia em mim. Mas qual é a reação de Moisés? Perceba a mudança que é no texto. Notem como o Senhor se refere, como Moisés se refere a Deus no versículo 13. Olha para a sua Bíblia. A Senhor. Uma pequena mudança aqui que talvez passe batida algumas vezes. Senhor aqui está com a primeira letra maiúscula e as demais letras minúsculas. Percebem aí? Mas como o Senhor era conhecido? No versículo de número 13 ainda, um pouquinho antes, versículo 11, aparece Senhor em maiúsculo, Senhor, com toda a palavra, com letras maiúsculas. Igualmente, nos demais versículos, aparece muitas vezes em maiúsculo. Percebem? Senhor, com tudo maiúsculo no texto, e no versículo 10 e no versículo 11, versículo 10 versículo 13, nós vemos Moisés falando, Senhor. Senhor com S maiúsculo, o restante minúsculo. Qual que é a relevância dessa mudança? Até então Moisés se referia a Deus pelo nome da aliança, Yahvé, eu sou o Deus da aliança, o Deus que se relaciona com o seu povo, o Deus que chamou o seu povo e vai tirá-lo como poderoso do Egito. Mas agora Moisés se refere ao Senhor como o Adonai, como Senhor, como um soberano. Mas curiosamente, por mais que ele se refira a Senhor como soberano, ele não quer servir. É como se ele dissesse: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, Senhor, você é autoridade, tem o poder, você é o soberano. Mas manda quem você quiser e deixa quieto. Não me enche a paciência. Moisés se afasta da comunhão com o Senhor. Ele não se refere mais a ele como Deus da aliança, como Yahvé, mas como Adonai, de forma curiosa. O Senhor é soberano, mas me deixa quieto. Irmãos, isso fala diretamente para a nossa condição diante de Deus. De nada adianta chamarmos a Deus de Senhor, se Ele não for de fato o Senhor da nossa vida. De nada adianta virmos aqui no domingo e declararmos que o nosso Senhor reina. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Se na segunda-feira nos esquecemos que Ele é o Cordeiro que deve ser obedecido todos os dias em nossa vida. De nada adianta estarmos aqui no domingo declarando que Ele é Senhor. Ressurreto dos mortos, Ele é o Senhor.
se na segunda-feira nossa vida é uma vida de desobediência, é uma vida de desprezo à sua palavra, é uma vida semelhante aos colegas do trabalho, se o nosso casamento não tem nada de diferente dos colegas descrentes, se a nossa educação dos filhos é exatamente igual daquele colega católico, irmãos, de nada adianta chamarmos o nosso Deus de Senhor, se de fato não nos metermos a Ele como Senhor. Ou Ele é o Senhor, e toda a nossa vida, tudo que fazemos, cada ação que realizamos, cada palavra que proferimos, é para a glória dEle. Ou é melhor abandonarmos esse Deus chamado Senhor. Ou Ele é Senhor ou Ele não é Senhor. Não sejamos como Moisés, que chamava de Senhor, mas envia outro, que deixa que quer. Eis-me aqui, envia outro. Obedeçamos a Deus. Honremos com a nossa vida, se de fato Ele é Senhor sobre nós. Mas ainda assim, Deus se enfurece com Moisés, e ainda assim é misericordioso. O Senhor se ira, fica irado. É a primeira vez na Escritura que Deus se ira como indivíduo, como homem. Deus não se irou com Abraão, não se irou com Noé, não se irou com Isaac, com Jacó, mas Ele se irou com Moisés, pela resistência constante à vontade de Deus. E de novo isso se aplica a nós. Não pense que a longanimidade do Senhor significa que Ele nunca punirá o nosso pecado. Se você tem vivido em pecado, arrependa-se. O Senhor é longânimo. É um Deus tardio em se irar. É grande em misericórdia. Mas Ele se ira contra o pecado todos os dias. Ele é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Não brinque com o Senhor. Abandone o pecado. Não espere que Deus fique irado contigo para aí sim você tentar voltar a Ele. Arrependa-se hoje. Reconhecemos que Deus é misericordioso. Por 5 vezes Moisés procurou justificativas, até que na 5ª tentativa ele rejeitou a Deus. E Deus então se irou com ele. Deus é longânimo. Desde o início do capítulo 13. Moisés está brigando. E Deus é misericordioso. Mas agora Deus age contra Moisés. Se enfurece. Irmãos, nos arrependamos. Busquemos ao Senhor. Deus é misericordioso, então estabelece Arão como a boca de Moisés. E Moisés como Deus, falando a Arão. Assim como Deus falava a Moisés, agora Moisés falaria a Arão e Arão falaria, seria a boca de Moisés e falaria ao povo. Mas no fim das contas, Deus é quem falaria. O texto é concluído com a posição de honra para Arão e para Moisés. Mas para lembrança, toma, pois, este bordão na mão, com o qual há de fazer os sinais. Deus faria sinais. E faria por meio do bordão de Moisés. Aquele instrumento tão comum, agora estava nas mãos de Deus. E Deus usaria aquele bordão para fazer a sua vontade. Francis Schaeffer comenta esse texto, um autor muito famoso. Ele comenta dizendo que assim como o bordão de Moisés teve que se tornar o bordão de Deus, aquilo que eu sou precisa tornar-se o que Deus quer de mim. Deus usa instrumentos comuns. Não resistamos a Ele. Saiba que não há nada de importante, de grandioso em nós. Não temos nenhum mérito. Mas se Deus escolheu você para agir, irmão, submeta-se a Ele. Ouça o chamado do Senhor e o honre com sua vida. Sirva a sua igreja para a glória de Deus. Sirva a sua casa para a glória de Deus. Sirva os seus filhos, seu marido, a sua esposa para a glória de Deus. Honre os seus pais, crianças, para a glória de Deus. Somos instrumentos comuns. Isso é até um bordão. Seria poderoso o amor de Deus? Imagine que Deus vai fazer o nosso privilégio. Que glorifiquemos a Deus. Sejamos nós instrumentos na mão do nosso Redentor. Vamos orar ao Senhor.